Bom dia. Tudo bem, mestre Edmundo? Maravilhoso. Melhor que isso, só dois isso. Bom, eu estava dando uma olhada na sua vida, estava fazendo algumas pesquisas. O senhor nasceu em 8 de novembro de 1930, é isso? Exatamente. Perfeito. Que maravilha. O senhor é pianista, maestro, arranjador, compositor brasileiro. Em 1990, o senhor ganhou um prêmio de melhores de 1989 pela Associação Paulista de Críticos de Artes, que é APCA, por sua apresentação do ciclo Cecília Meirelles, que foi considerada a melhor composição erudita vocal daquele ano. Procede, mestre Edmundo? É exatamente isso. Perfeito. Maravilha. É isso aí. Perguntar para o senhor, o que mudou, assim, para o senhor, o que mudou de 1930 para cá? De 1930 para cá? Na sua concepção. Na minha concepção é o seguinte: nasceu um menininho lá em Juiz de Fora, né? E que eles colocaram o nome de Edmundo Villani Cortes. E aí esse menino foi crescendo, e aconteceu tanta coisa, porque agora eu estou com 92 anos, imagina. Você só vai fazer 93 em novembro, não é isso? Isso. Quer dizer, então não dá nem para explicar, porque aconteceram muitas e muitas coisas, eu tive muitas fases.
realmente explicar isso. Como é que a gente faz para explicar a nossa vida? Porque assim, para cada um, a concepção de vida é diferente. Por exemplo, eu sou de 69. Então, outro dia me peguei lembrando assim, uma série de coisas. Eu falei, rapaz, eu acho que eu estou ficando velho, que eu estou lembrando de um monte de coisa que ninguém lembra. Então, para cada um, a concepção de vida, tem gente que fala que mudou, tem gente que fala que não mudou, tem gente que fala que o tempo avançou. Mas aí eu vou perguntar, essa o senhor vai saber responder. O senhor acha que a música brasileira, a gente está em 2023, a música brasileira, a criação da música brasileira, ela deu uma parada? A sua criação em si, ela parou? É muito difícil a gente dar uma resposta para isso, porque cada ser humano é um ser humano, né? Cada um tem uma experiência da vida, uma determinada coisa que apareceria no seu caso, a sua atitude, as suas maneiras de aproveitar aquilo vão ser a seu modo. E a mesma coisa acontece para mim, e eu vou aproveitar aquilo do meu modo, interpretar aquilo do meu modo. Então, é muito difícil, realmente, a gente explicar isso. Falando especificamente a respeito da música, a música, o que está acontecendo, né, e que está assim, complicando e deixando dúvidas, é que os conhecimentos, os eventos, os novos recursos tecnológicos estão cada vez mais avançando e fazendo mais depressa. Outro dia eu li uma coisa lá que na China tem um aparelho que faz 2.000 músicas em 3 minutos. Como é que vai? Como é que a gente vai explicar isso? Né? Não precisa nem mais do ser humano, né? Entendeu? Então, será como é que vai ser? O que vai acontecer com isso que eles estão fazendo? Né? Esses aparelhos. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que está acontecendo e as coisas são muito rápidas. Né? Verdade. As coisas funcionavam antigamente do século XV, o século XVI, século XVII e tudo, porque os eventos, as descobertas levavam tempo para serem descobertas, para serem desenvolvidas, porque os recursos de comunicação eram muito mais simples, né? Era a carruagem, era a cavalo. Agora a gente pega um avião e vai numa coisa e hoje, por exemplo, né, a minha esposa falou, olha, vai ser online a entrevista. Nós estamos falando um com o outro, né, e a sua posição em outra. Como é que explicar isso? Olha, não dá para falar. Agora, é muita coisa para explicar, né? Falando de novo sobre a música, existe a música tradicional, aquela música que ultrapassou os tempos, né? E a chamada música clássica, e aí eles falam período clássico, depois período romântico, período moderno e tal, e tudo, e a música também vai mudando em função da tecnologia também, né? E, a meu ver, eu acho que o caso da música é assim, se a música te faz bem, se aquela música que você está ouvindo te faz bem, fica com ela, seja ela qual for a sua escolha. Só que acontece um caso também, eles chamam de música, a maioria agora chama de música aquela música que tem uma letra. A pessoa tem uma letra, a pessoa tem raiva da pessoa, então fala, Pois é.
uma má pessoa. Então ele aproveita e faz uns 3, 4 acordes. Fulano de tal, bandido. Então a música virou a coitadinha da música, que é maravilhosa. Entendeu? Virou isso. Então, é difícil saber, quando a gente fala música, para a pessoa que você está conversando, o que ela chama de música, né? Porque, para mim, a música é uma bênção. Para mim, é uma coisa que nos eleva. Para mim, é uma coisa que faz bem para o próximo. É uma melodia bonita, bem feita, que você ouve e te faz bem. Você está até triste, tudo, ouve aquela música, você fica consolado pela música. Então, ela pode ser usada assim. Mas, para isso, depende de quem está ouvindo, de quem está apreciando, né? É isso, é mais ou menos isso. Mestre Edmundo, como é que se deu a sua iniciação musical? Quem é que o senhor viu? Quem que inspirou o senhor? Como é que começou tudo isso? Eles falam, né? Eu me lembre, né? Quando eu era menininho, assim, eu gostava de ficar em frente do rádio e tocando pandeiro, sabe? E aconteceu uma coisa muito interessante, né? O meu pai era flautista, né? Então, foi visitar Juiz de Fora, né? Que é a cidade que morava, a pessoa que era um flautista que era o responsável pela música lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que ela era muito ouvida e tal. Então, esse flautista foi lá tocar e tudo, e meu pai o trouxe para a nossa casa e dizem, isso eu não lembro precisamente, que então ele tocou uma música e eu acompanhei tocando pandeiro. Eu devia ter algum ritmo, alguma coisa para fazer isso, né? Isso eu devia ter, sei lá, 3 anos de idade, por aí, né? Benedito Lacerda. Benedito Lacerda. A minha esposa também, aqui no lado mexendo, era Benedito. Sem problema. O Benedito Lacerda. Bom, isso aí. Depois, vamos pular um pouquinho mais para frente. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade e tudo, eu tinha um irmão mais velho que era muito talentoso. Ele cantava bem, tocava bem, muito inteligente, todo mundo adorava ele, né? E então ele estudou, aprendeu violão, tinha alguém que orientou e tudo, e costumava tocar junto com meu pai. Meu pai tocava umas melodias, ele acompanhava e tal. E eu, né, ficava vendo aquilo, eu falei com meu pai, eu queria tocar também, um instrumento também, tudo. Aí ele comprou para mim um cavaquinho. Né? Porque o violão não podia tocar porque a minha mão era pequenininha, né? Então, e lá naquela época, era assim, a gente aprendia as coisas, assim, vendo a pessoa, né? Então, eu sabia que tinha um cara que tocava cavaquinho, que morava em tal lugar, assim, eu ia dar um jeito de ver aquele cara tocar, e eu ficava olhando para o dedo dele, aprendia o que acho que ele fez, experimentava, a gente aprendeu assim, né? E aconteceu uma coisa assim que também, eu não me lembro direito, mas aconteceu. Eu tocava cavaquinho e tinha uns temas, eu aprendi a tocar um choro. Era mais ou menos. Eu aprendi a tocar aquele negócio. Aí, o meu pai foi comigo numa espécie de uma festa, uma comemoração, não sei direito, né? E lá eles fizeram um concurso de pessoas. Cantava, outro tocava piano, outro tocava... Era um show de talentos, né?
E aí... Show de talentos. Por aí, né? Então, mas era um concurso, né? Então, eu cheguei lá e eu peguei meu cavaquinho e toquei o choro. Toquei lá e tal. E o meu pai tinha um compromisso, não pôde ficar até o fim do concurso. Então, nós fomos embora. Aí, depois, aconteceu assim, na hora que eles estavam votando, né? Quem vai ganhar? Então, aquele menino que tocou o cavaquinho. Então, aí mandaram para mim o prêmio. Sabe qual foi o meu prêmio? Qual foi o prêmio? Um cinzeiro. Um cinzeiro? Um cinzeiro. Naquela época, tinha o cinema, parecia todo mundo, aquelas mulheres fumando, e tal. E então, eu ganhei um cinzeiro de presente. Depois, eu fiquei com ele alguns tempos, depois eu perdi o cinzeiro, mas eu tenho uma fotografia minha que tem o cinzeiro que eu ganhei. Foi o primeiro, aos 7 anos de idade, mais ou menos. 7 anos de idade. Aí. E aí, depois que o senhor ganhou esse prêmio, né? Um cinzeiro, aí o senhor falou, rapaz, esse negócio de música deve ser bom, deve ser gostoso. Aí o senhor foi embora. Eu prossegui a minha vida, e aí, quando eu fiquei com meus 12 anos, assim, né? 14 anos, assim, mais ou menos, né? O meu irmão mais velho, ele viajou e deixou o violão. Então, como eu via o meu irmão tocar violão, né, as coisas que ele fazia, eu aprendi a fazer. Então, eu já sabia tocar violão. Quando eu peguei o violão... Só faltava pegar o violão, né? Aí havia naquela época muito aqueles negócios de conjunto vocal, não sei o que tem lá, e tudo. O meu colégio chamava Instituto Granberry. Então tinha o conjunto vocal gramberiense, então eram uns 4 meninos e tal, tudo, e eu lá com o meu violão tocando, né, e tal, e a gente fez umas viagens e tudo, todo mundo ficava reclamando comigo que eu não cantava, eu ficava só tocando violão, e foi por aí, entendeu, que eu fui seguindo a carreira. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, né, eu naquela época, piano era um instrumento da hora, né? Toda casa de pessoa que tinha um certo recurso monetário, tudo tinha um piano. Principalmente as meninas também, os pais tinham que fazer parte da educação que ela aprendesse piano, tocar piano. Houve muito caso de moças que aprenderam a tocar piano, depois que elas se casaram, elas não queriam mais saber de tocar piano. Não sabia mais de piano, não. Mandou o piano embora. Obrigado, né? E eu gostava muito, né? Então, tinha uma tia que tinha um piano. Então, eu falei com a minha mãe, puxa, será que eu não podia, lá na tia Janinha, eu não podia ir de vez em quando estudar piano? Ela falou, não, vai incomodar, e não sei o que lá, e tudo. Mas resultado que ficou combinado que uma vez por semana, né? Na semana eu escrevia e podia estudar piano. Então, a minha mãe arrumou um professor de piano e eu estudava, mas tinha pouco tempo para estudar. Porque o que acontece? As lições de piano são coisas bem simples, né? Coisas bem simples e tudo, né? E eu ficava doido para experimentar no piano aquelas coisas que eu conhecia de tocar o cavaquinho, o violão, né? Ficava doido para experimentar aqueles acordes que eu fazia, mas não podia. Porque os arpejos. Não, se a minha tia ouvisse eu lá na sala, tocando outras coisas, está batucando no piano, então não pode vir aqui. Então eu
tinha que chegar lá e estudar só aquelas liçõezinhas ali e tal. Só o básico. O básico, e não podia, ficava doido para mexer no piano, para experimentar, e não podia. Mas aí o meu pai conseguiu, aí nessa época, eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos, né? Ele conseguiu comprar um piano. Aí, quando ele comprou o piano, eu estudei tanto que saía sangue do meu dedo. Nossa! Saía sangue. Eu tocava e ficava sangue na tecla. Ficava estudando, era fim de ano, então o colégio era férias, né? Uhum. Então eu me peguei aquelas músicas que queria tocar e tudo. É interessante, porque a minha mãe, né, gostava muito de uma música chamada Have the Mood List. Conhece? Conheço. É bem conhecida, né? Sim. E muito conhecida, né? O Liszt estava muito bem inspirado quando escreveu essa música e tal. Todo mundo gostava disso. Mas é uma música difícil, né? Não é uma música fácil e tudo. Até hoje eu toco uma música de Liszt, mas não toco com perfeição, não. Erram as coisas, barram as notas e tal. Mas eu aí comprei a partitura de Have the Mood List e aprendi a tocar. Não sei o que eu fazia para poder tocar aquela música, não sei como é que dá. Até hoje eu não sei tocar direito, como é que eu conseguia fazer lá, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu tenho que. É muito grande a minha vida, né? Puxa, como é que eu vou fazer? Não é melhor se eu me fazer uma outra pergunta? O senhor foi aluno do Kohreuter, não foi? Bom, o Kohreuter foi um dos... Um dos, né? Eu, quando vim para São Paulo, né, a minha esposa que me animou, olha, por que você não vai estudar com o Camargo Guarnieri, que na época era o grande nome, até hoje, né, um grande compositor. Sim. Né, e naquela época ele era Camargo Guarnieri. Então, era uma referência, né? Fui procurar o Camargo Guarnieri, estudei fui estudar com ele, na época eu fiz, como é que chama? Os coisas... Prelúdios? Porque estudos? Prelúdios? Os prelúdios? Prelúdio não, do Camargo Guarnieri ponteios. Ponteios, né? O Camargo Guarnieri, aí eu escrevi um ponteio, chegava lá, mostrava o Camargo, ele corrigia umas coisas e tal, aqueles negócios, tudo. Estava indo, né? Mas aconteceu que eu estava em São Paulo e eu ganhava a vida como pianista, né? Certo. Como tocando música popular, principalmente, meio puxado por jazz, que naquela época estava muito em moda e tal, tudo. E como eu havia estudado o piano, eu não tinha uma certa leitura, porque o meu pai era flautista e eu tocava aquelas músicas do compositor das músicas populares, maravilhoso. Ai, não vou lembrar. O compositor para flauta maravilhoso daqui que morreu muito cedo, morreu com uns 20 e poucos anos e tudo. Como é que eu esqueci o nome dele? Bom, vamos em frente. Enfim. Então, o que aconteceu? Eu estava lá em São Paulo, aí eu fui convidado para acompanhar uma cantora que era famosa na época, chamada Maísa Matarazzo. Não sei se o nome é. Maísa, sim. Ela tinha um companheiro de piano, mas não pôde tocar e tudo, e me indicaram, né? Então fui com a viagem para ela, para a Argentina,
né? Quando eu estava lá na Argentina, inclusive, né, lá na Argentina tinha aquele compositor também que é maravilhoso, um compositor maravilhoso. Ai, que coisa, agora não é de falar assim. Bom, eu procurei esse professor lá, mostrei alguma coisa para ele e tal, mas fiquei lá, fiquei mais ou menos uns 15 dias, quase um mês, viajando com a Maísa, e quando eu voltei, apareceram mais trabalhos para mim, eu acabei ficando pianista da orquestra da Rádio Tupi e Televisão Tupi, que era muito importante, uma orquestra muito boa. E TV Tupi? O regente era um arranjador que ganhava tudo quanto é prêmio de composição, muito bom, chamado Luiz Alves da Paz, era o regente. E então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na televisão e, ao mesmo tempo, comecei a escrever arranjos para os cantores, né? Naquela época, tudo quanto é uma rádio, televisão tinha orquestra, e o cantor vinha cantar e tinha que escrever os arranjos e tudo. Eu, então, comecei também a escrever arranjos. E não sobrava tempo para poder estar me dedicando só à composição, né? Então, para quem o senhor escrevia os arranjos, por exemplo? Calbi Peixoto, falava... Calbi Peixoto. Aguinaldo Rayol. Aguinaldo Rayol. Maravilhoso, Aguinaldo Rayol. E aí, um cantor que estava fazendo muito sucesso, que é, como é que é não sei quem você quer falar. Que eu viajei com ele também. Aldemar Dutra. Aldemar Dutra? O Aldemar Dutra foi meu médico. É mesmo? Porque eu estava... A minha vida era terrível, porque... Não terrível, eu gostava, fazia isso com muito gosto. Era muito trabalho. Por exemplo, os arranjos, por exemplo, que aconteciam, era assim: na terça-feira tinha uma reunião, no programa da quinta-feira, da sexta-feira, quem vem, nós vamos cantar, é fulano, ciclano e tal, e tudo. Então, que músicas nós vamos pedir? Ligava por coisa para ver se ele podia. Então, aí, na última hora, ele falava, é o fulano de tal que vai tocar tal música. Não, trocava. Então, eu tinha que ir para a sala de disco, pegar o disco dele, ouvir a música, né, e escrever o arranjo. Muitas vezes, o cantor que ia cantar não ia cantar no tom que estava no disco. No disco. Então, lá estava em Ré maior, mas o cantor queria tocar em Mi bemol, sei lá. Então, eu tinha que ouvir a música, tirar a música e escrever um arranjo que era para uma big band, né? Tinha tinha o grupo de saxofones, os trompetes, os trombones. Os metais. Tinha um coro também. Então, às vezes, eu recebia, na última hora, assim, de fazer, no dia seguinte, 3 arranjos. Eu ficava... Que responsabilidade, hein? Aí trabalhava até de madrugada, até 2 horas da manhã, eu conseguia terminar os arranjos, né? E quando chegava às 6 horas da manhã, mais ou menos, eu levava para a casa do copista, para tirar cópia para os instrumentos da orquestra, né? Que eu mandava a partitura. Né? Então, e o ensaio era às 4 horas da tarde. Então, muitas vezes, quando a gente chegava lá para fazer um ensaio, o copista estava assim em cima do piano, ainda terminando de escrever as músicas que iam ser tocadas. Nossa! Né? A gente tinha um ensaio às 4, 5 horas, o pessoal ia ter um jantarzinho e tinha um programa. E aí o problema é isso.
não podia ter erro, porque se tivesse algum problema de que tal e tudo, parava o ensaio da orquestra, não dava tempo e tudo, então você tinha que escrever com muito cuidado. Muita exatidão. Tudo. E eu, então, estava nessa fase disso, porque, por exemplo, né, no sábado, sabe o que acontecia? Eles tinham um programa de calouros, né? Então, eu chegava no sábado, tinha que estar às 8 horas da manhã lá na Tupi para selecionar os candidatos. Ver que lá na Urca, Tupi lá na Urca, é isso? Tupi de São Paulo. De São Paulo. Ah, Tupi, São Paulo. Tupi, ok. Aí a gente vinha, então chegava um cara e começava a cantar, eu tinha que acompanhar e tudo, tá bom e tudo, tinha um cara do lado, não, você vai, esses não vai, e tudo, cantava uma música, eu tinha que acompanhar as músicas que eu nem sabia, eu nunca tinha ouvido, e tinha que tocar, e depois, isso eu também nem sei como é que eu fazia isso, mas eu fazia, né? Aí ia embora, daí a pouco tinha intervalo para almoço, né, e tudo, e chegavam os componentes do grupo que tocava comigo, né, que tinha um trompete, um saxofone, e um baterista e um contrabaixista, né? Então, eu tinha que escrevia. Eu tinha que fazer o arranjo para esse pessoal que ia, nas 2 horas, participar do concurso. Então, eu não ia almoçar. Enquanto todo mundo ia almoçar, eu ia escrever os arranjos que o pessoal ia tocar. Bom, dormir nem pensar, né? Parar para descansar, nem pensar. Aí, escrevi os arranjos, porque eu escrevia só uma introduçãozinha, uma linha em cima, melódica e tudo, guitarra com a cifra e tal, e tudo, e os músicos eram muito bons, as melhores músicas que tinham, gente muito boa que chegava lá e tocava também, e depois eu voltava, depois que tinha um programa lá, às 5 horas, 6 horas de calouros e tal, eu voltava para casa e, às vezes, eu tinha que viajar, porque eu ia tocar num baile. Meu Deus! E eu tinha um baile numa cidade vizinha, entendeu? Então, eu vinha e emendava tudo assim. Então, nessa época, eu tinha umas enxaquecas de vez em quando. Ficava imagino. Sei lá e tudo. Aí, o que aconteceu? Eu tocava lá na rádio e tinha um guitarrista que era muito amigo meu, nós nos entendíamos muito bem e tal, e tudo. Eu gostava muito dele. Chamava, acho que é Newton, acho que era Newton. O Newton, não, esse eu lembrei o nome, né? E o Newton era irmão da mulher do Altemar, como é que chama? Mendonça. Como é que é? Mendonça. Hein? Marta Mendonça. Marta Mendonça. Era uma cantora que estava fazendo sucesso também, muito moça, muito simpática, uma vozinha muito bonita e tudo. Ele era irmão dela, né? Então, o Newton era muito meu amigo e o acompanhador do Altemar Dutra faleceu. Que era um cara que, eu esqueci o nome dele, era um pianista assim, muito bom. E o Newton me indicou, e eu fui lá na casa do Altemar, e tudo, e aí ele me convidou para eu ir teve na Argentina, mas eu fui nesses outros países aí, né? Colômbia, mas o Altemar era uma coisa impressionante, atencioso,
bonzinho, e me tratava, ele e a Marta me tratavam assim com todo carinho e tudo. Olha, quando eu cheguei na Argentina, em todos os lugares acontecia isso. A gente ia para o hotel. O Aldemar, nunca ele ia jantar no refeitório do hotel. Todo mundo, porque ele estava com muito nome, muita coisa, então ele chamava, ele arrumava, pedia coisa para levar no quarto, né? O primeiro dia que cheguei na Argentina, estava com ele e tudo, aí ele liga para mim, vem aqui para jantar com a gente e tudo. Então, ele me convidava para ir, e isso aconteceu o tempo todo, né? O tempo todo ele me tratava assim, maestro, não sei o que lá, e tal, e era um amigo, um cara maravilhoso. E então, o que aconteceu? Eu passei uns 15 dias, né, quando fui na Argentina. Teve uma época que você ficou quase 2 meses. Eu sei que eu andava mal de saúde, eu estava com dor de cabeça, tocando essa confusão toda, né, e tudo. Então, eu passei fora desse negócio, passei um mês mais ou menos fora desse negócio, sarei da enxaqueca. Graças a Deus. Enxaqueca é complicado pra caramba. Até hoje eu não tenho enxaqueca. Graças a Deus. Uma vez ou outra, uma dorzinha de cabeça, um negócio que eu passo a noite em claro escrevendo e tudo, aí dói um pouquinho mais. Aquela enxaqueca. Do Jô Soares. Oi? Do Jô, que você foi. Do Jô? Boa. Hein? Me fala um pouquinho aí do Jô Soares. Eu tô ouvindo. Fala um pouquinho do Jô Soares aí. Fala um pouquinho, senão. Bom, isso daí já é adiantando bastante, né? Muitas coisas, tal e tudo. Então, mais ou menos, um pouquinho antes de eu ir para fazer o Jô Soares, era pianista lá da Tupi, e eu voltei do Altemar também, né? Eles me convidaram para ser o pianista oficial lá da Tupi. Então, eu acabei não ficando, prosseguindo com o Altemar, né? Então, o que a gente estava falando do Jô, mas um pouco antes do Jô, eu trabalhava lá na Tupi e um maestro chamado Federowski, como é que é o primeiro nome dele? Federowski, o sobrenome dele. Era produtor lá na Tupi e me convidou para dar aula na Academia de Música, que ele era diretor, né? Então, eu falei, mas, olha, eu não tenho prática de dar aula disso, essas coisas todas. Não, eu quero que você vá para lá, ensine para as pessoas essas coisas que você faz. Chega lá e tudo, e ensinar para fazer os arranjos, como é que fazia e tal e tudo. Graças a Deus, me dei muito bem e tudo. O Federowski era muito atencioso comigo, foi tudo muito, muito legal, né? Mas aí, e nessa época, esses alunos que eu tinha lá, no Federowski, falaram assim, pois é, veio aqui, voltou, você me perguntou, como que chama? Fala. O Jô Soares. Hein? O Jô Soares. Não, o Jô Soares não. O nome que você me perguntou. Como é que eu vou esquecer? De vez em quando. Hein? Federowski? Hein? Federowski, você quer falar? Isso. Não. É nome italiano, o nome aí. A primeira pergunta. Agora me fugiu a pergunta agora. Favoníssimo.
muito famoso na época, ele era dono de tudo, da parte da música, coisa, e falar para vocês, tem que fazer as coisas assim, porque... O Kollreuter. Então, o Kollreuter era ligado à música dodecafônica, esse negócio todo e tal. E os meus alunos falaram que iam ter aula com ele, né? E então eu vou entrar no grupo também, porque ele era famosíssimo. Então eles vão estudar umas coisas que eu não vou saber o que é, então eu vou também entrar no grupo junto. Eu entrei junto com meus alunos para assistir às aulas do Kollreuter. Kollreuter. Quando eu estudei com o Kollreuter, né, aconteceu que ele houve um concurso que eles fizeram, né? E acho que pelo departamento de coisa da Alemanha, como é que chama? Cultura alemã, como é que chama? É isso aí, né? E então eles convidaram um noneto de Munique, que ia fazer uma turnê pelo mundo e vai passar pelo Brasil. Então eles fizeram um concurso de uma composição brasileira para ser tocada pelo noneto de Munique na vinda deles para cá. Então o Kollreuter falou: você quer tentar escrever para o noneto de Munique? Então, vamos lá. Então eu escrevi, fiz uma peça para o noneto de Munique. Que maravilha. E ganhei o concurso. O prêmio não foi um cinzeiro, né? Não era sincero, não, era um prêmio. Mas eu vou contar uma coisa muito interessante. Sabe o que aconteceu? Eu escrevi, mandei a partitura lá para o Rio de Janeiro, né, que era o centro cultural lá e tudo, e não tive mais notícia, né? Então eu falava com a minha esposa: pois é, não deram notícia. Então, eu ainda não, eu tenho que mandar com a cópia para os instrumentistas e tudo. E então ele fiz: esse pessoal é muito bem organizado, eles já devem estar a sua cópia, um copista alemão lá deve estar fazendo uma cópia maravilhosa para tocar a sua peça e tal, e tudo. E ficou nisso, foi caminhando, foi tal. Sabe o que aconteceu? Não. O que estava acontecendo? Chegou para a mão do pessoal do noneto de Munique uma outra peça que não tinha entrado no concurso. Que não tinha nada a ver. De um outro compositor aqui do Brasil e que tinha relacionamentos com a Alemanha, e mandaram a peça como se fosse a vencedora do concurso. Sabe quem é que ficou sabendo disso? O próprio Kollreuter. Porque ele foi lá para a Alemanha, foi lá para Munique, os caras do noneto de Munique eram amigos dele e tudo, e chegaram lá e descobriram que não, a música que ganhou o concurso é do Edmundo Villani, Coates, aí não é essa. Eu não vou falar o nome, porque é muito chato. Claro. Não vou falar o nome. Mas aconteceu isso. E eles, como a peça que eu escrevi, uma peça muito trabalhada, muito difícil, na última hora, eles não puderam tocar a peça e fizeram tudo sem tocar a minha peça, minha outra peça. Isso deu um quiprocó muito grande, né? Foi descoberto isso. Que chato, hein? O cara que era diretor
do relacionamento da música brasileira, que morava em Brasília e tudo, foi participante dessa malandragem aí, entendeu? Você perdeu o posto. E o Instituto Goethe, né? Por causa disso, deixou de fazer os concursos que eles faziam anualmente para o Brasil por causa desse vexame. Mas o senhor foi... Hein? Não precisa. Mas a sua obra foi reconhecida. A minha obra ficou assim, e como eu era pianista que tocava à noite, e tocava na televisão e tudo, o pessoal que era meio da música erudita e tal, e tudo, eu era um cara meio de lado, né? Entendeu? Então, essa peça minha foi tocada pela primeira vez, né? Lá em São Paulo, né? Por uma regente que ela faleceu depois, uma regente que era, acho que mexicana, que era uma regente muito famosa mexicana, que veio aqui, não lembro como é que foi, ela tocou pela primeira vez a peça lá no Teatro Municipal lá de São Paulo, né? E tá meio de lado, assim, porque é uma peça difícil. Eu escrevi, não era para escrever difícil, eu escrevo, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 concertos para piano e orquestra, né? Um deles, que é o número 3, né? É o número 3, tem uma pianista maravilhosa, brasileira, que está aqui hoje à noite, vou então contar com ela, né? A Maria José Carrasqueira, né? Ela já tocou esse meu concerto e tudo, e que parece que vai tocar e tudo, né? É maravilhosa. Foi gravado. E por que eu falei? Por que eu Mestre falei? Edmundo, a gente está se aproximando De terminar. de terminar. Eu quero que o senhor fale assim de maneira muito rápida. Algumas obras suas, por exemplo, 5 miniaturas. Eu quero que o senhor fale um pouquinho de 5 miniaturas. Eu vou falar bem depressa. Isso. Eu fui procurar uma editora para mostrar minhas peças. Quando eu mostrei as peças, o chefe da editora falou: nossa,
é difícil vender essas peças, editar, então é muito difícil. Se você escrevesse uma peça bem simples para flauta doce e piano, talvez a gente tivesse chance de editar, porque a flauta Tivesse doce mais saída, né? para a criança começar a tocar uma coisa bem simples, né? Então a flauta doce é a ideal. Então eu fiz uma manhã lá, eu fiz umas 8 miniaturas assim e fui mostrar de novo para o produtor. Ele falou: olha, eu acho que nós vamos tentar fazer isso. A peça é bem simples, é legal e tudo, e nós vamos resolver não editar a minha peça. Né? E editaram as 5 miniaturas brasileiras para flauta e piano. E quando chegou mais ou menos no fim, uns 6 meses depois disso, né, eles telefonaram da editora, né? Olha, a editora faliu, a editora fechou. Então, nós estamos com o seu material aqui todo sem saber o que fazer. Então, você não pode vir buscar. Então, fui lá buscar esse material e voltei com essa pilha o senhor falou que tinha um Fusquinha, né? Colocou no Fusquinha, não foi isso? Foi. Como? Um Fusquinha. Você colocou um Fusquinha, dentro... só tinha um Fusca. Tinha um Fusquinha, exatamente. E aí trouxe. Bom, aí eu encontrei na rua com um amigo meu que tinha um trio, né? Violino, viola, violoncelo e piano. E ele perguntou: você não tem alguma coisa para esse trio, tudo para tocar e tal? Eu vou ver fazer. Eu fiz uma versão dessas miniaturas para esse trio e dei para ele. Uns tempos depois eu encontrei com ele na rua e ele falou: olha, nós tocamos a música que você fez, o pessoal até gostou muito e tudo, é muito simples, um negócio tal. Ele ficou. Então foi acontecendo assim, uma pessoa, por exemplo, lá quando eu estava na Unesp dando aula, né, eu fiz uma versão para quarteto de violoncelos. Né? E aí o professor de violoncelo era um nome alemão também, era um professor alemão também, e ele ia passar as férias lá em Berlim. Cubalo, então me pediu... Cubalo. Não é o Cubalo, não, é outro. Então, aí ele levou esse material, e aí o pessoal os violoncelistas lá da Filarmônica de Berlim tocaram isso no concerto e gostaram muito da peça e tal, não sei o que lá. Uhum. E correr, não. O que aconteceu? Atualmente, tem mais de 20 versões dessas miniaturas, tem um monte de versões de várias coisas e tal, e tudo. E recentemente eu estou em negociações para mandar umas peças para um regente que mora na América do Norte e que já tocou essas 5 miniaturas, fez um encontro assim igual a esse comigo, tudo por causa das miniaturas. Então, que maravilha, hein? Assim, né? Coisa assim. Agora, bom, o que o senhor tem a dizer do Caetê Jurerê? O que o senhor tem a dizer do Caetê Jurerê?
nome é isso, A Súplica da Floresta. Né? Então, quando fundaram a Jazz Sinfônica, lá em São Paulo, né? O Ciro Pereira me convidou para ficar junto com ele na direção. Ele, Ciro Pereira, Luiz Alves da Paz e eu. Eram os mais. Só que o Luiz Alves da Paz iria para Santos, ficava lá na praia, o Ciro Pereira estava dando aulas em Campinas, e todas as confusões, todas aquelas execuções, todo mundo telefonando para todo lado, outra coisa, eu não aguentava mais também, estava passando mal, então eu saí fora, né? Mas escrevi o Caetano de Jurulê, né? Que é uma peça que descreve uma floresta em estado normal, com pássaros, com coisa bonita e tudo. E o homem vem e incendeia a floresta, ela é morte incendiada. Então, ela tem uma parte que é assim, bem descritiva da floresta, uma coisa bem descritiva mesmo, mas no meio do caminho, lá pelo compasso 100, por exemplo, começa um negócio assim, que é o bendito do homem se metendo na floresta, na natureza, e destruindo e tudo. É isso. Foi baseada. Olha, mestre Edmundo, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu estou aqui, confesso ao senhor que eu estou aqui me deliciando. A minha cabeça está assim, ó, minha cabeça viaja. E eu quero que o senhor dê as suas considerações finais desse nosso bate-papo. Considerações finais desse bate-papo? Eu acho que isso teria que ser da sua parte, isso que eu fiquei falando mais. Né? Olha, então, eu adorei, eu amei. Não, só um pequeno detalhe. Sabe o que é? Tararam, tam, 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 tararam. Tararam, tam, 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 tararam. O que é isso? O que é? Código Morse. Oh, verdade! Então, eu faço no meio da peça do Caetano de Jurulê, aquele movimento todo, de vez em quando aparece. Tararam, tam, 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 tararam. Ela está pedindo socorro. Me salve, por favor. É isso. Que maravilha. Gente, nós hoje tivemos um bate-papo com o mestre Edmundo Cortes Villani. Você pode conferir lá no YouTube as obras dele. Vale a pena, porque esse homem, ele é história em forma de homem. Você que gosta de história, eu sou apaixonado por história. Então, esse homem é uma história em forma de homem. Então, vai lá no YouTube, procura sobre ele, pesquisa sobre ele, vale a pena. E, se nós tivermos uma outra oportunidade, mestre Edmundo, eu vou chamar o senhor de novo aqui no programa. Eu tenho muito a agradecer ao senhor, muito obrigado por esse bate-papo. Olha, é uma honra muito grande. Eu estou passando dias maravilhosos. Ontem, os alunos da professora... Marina, professora Marina. Os meninos tocaram as músicas simples maravilhosamente bem. Ninguém pisou na bola. Estão de parabéns. E gente maravilhosa. Foi recebido por eles com um carinho muito grande. Eu estou com 92 anos. O carinho deles, para mim, foi tanto grande que não são 92, não. Agora são 2 anos de idade. Uma nova vida linda, maravilhosa, graças ao carinho que vocês todos, a sua presença aqui, estão me dando. Isso aqui é bonito na vida, né? Não, nós temos a agradecer ao senhor, agradecer a sua esposa, ao seu filho Ed. Assim, a palestra que eu vi lá foi maravilhosa, contribuiu muito. Olha, todo mundo que me rodeia, a minha esposa é uma cantora maravilhosa, uma pessoa maravilhosíssima,
E o Ed é uma coisa indescritível, eu adoro ele. Eu tenho uma sorte doida na vida. Vocês, puxa, o que eu quero mais? Muito obrigado. Mestre Edmundo, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, né? Graças a Deus. Muito obrigado pela participação no nosso programa Em Movimento com conteúdo técnico. É histórico isso. Muito obrigado pela sua participação. Tá. Um abração grande. Obrigado. You now is to dance with you once again. All I want is to feel you so close.